Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, diz a palavra de Deus: Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, mas chuva dos céus beberás as águas. Até aqui, a igreja pode sentar em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos narra momentos depois de Israel ter saído da escravidão na terra do Egito. E saindo da escravidão, da opressão na terra do Egito, Israel sai debaixo de uma promessa. E a promessa era que eles habitariam uma terra que mana leite e mel. Quando eles recebem a promessa de que habitariam em uma terra que mana leite e mel, naturalmente eles entendiam que essa palavra fazia menção a uma terra de prosperidade, a uma terra de oportunidade, a uma terra de crescimento. E ao falarmos sobre Israel, Israel era uma nação essencialmente agrícola. Israel, o povo de Israel, trabalhava com plantações, eles trabalhavam com agropecuária e ovino-caprinocultura, ou seja, eles criavam animais, gado, eles criavam bodes, eles criavam ovelhas. Essa era a cultura deles. E naturalmente, para que eles desfrutassem de uma terra que de fato mana leite e mel, teria que ser uma terra favorável à sua função. Teria que ser uma terra que favorecesse a sua atividade profissional. Deus então, através de Moisés, Deus diz, é o seguinte: a terra que vocês vão morar, a terra que vocês vão habitar, é uma terra de montes e uma terra de vales. E quando nós falamos sobre uma terra de montes, naturalmente, não é uma terra essencialmente favorável à agricultura. Não se planta em montanhas, se planta em planícies. Então, quando Deus fala que a terra era uma terra de montes, à primeira vista, a percepção que se tem é que essa terra não é favorável a Israel. Essa terra não é boa para a nação de Israel. Mas Deus complementa a sua mensagem dizendo: da chuva dos céus beberá a tua água. Ainda que Deus os estivesse enviando para uma terra de montes, para uma terra que em grande parte não era favorável à agricultura, Deus estava dizendo para eles: mas a bênção de vocês, mas a água de vocês, mas a prosperidade de vocês vem dos céus. Deus começa a ensinar essa nação que essa nação não dependeria do ambiente onde ela estava situada, que ela não dependeria das coisas materiais, das suas coisas físicas, mas ela aprenderia a depender de Deus. E isso nos explica porque Deus trabalhou com essa nação por 40 anos no deserto. Porque todo esse tempo Deus estava usando para limpar essa nação do seu pecado, para limpar essa nação dos seus rebeldes, mas também estava trabalhando com essa nação, ensinando-a a depender de Deus. Então Deus, muitas vezes, quando quer moldar alguém segundo o seu coração, Ele enviará essas pessoas também para lugares de montes e para lugares de vales, para que essas pessoas aprendam a depender dEle, para que essas pessoas aprendam a viver na dependência dEle, para que essas pessoas aprendam a honrá-lo, a respeitá-lo e dedicar a sua vida única e inteiramente a Ele. Quando a Bíblia diz que eles iriam para uma terra de montes, se os montes não são favoráveis, nos remetemos às palavras de Davi, no Salmo 125, e versículo 1, quando ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Parece que Davi tem uma percepção um pouco diferente da nossa percepção. Se uma terra de montes não é uma terra favorável, Davi, ele assemelha a vida dos que temem a Deus
como os montes de Sião, os quais não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião, e nós sabemos que Sião é o nome antigo de Jerusalém. Os montes de Sião, os montes que cercavam Jerusalém, era onde ficava a fortaleza dos jebuseus. Os jebuseus eram aqueles que habitavam a terra de Jerusalém antes que Davi conquistasse aquela terra. E o monte, ou os montes de Jerusalém, os montes de Sião, eles eram montes de aproximadamente 800 metros de altitude. Eram fortes, eram imponentes e eram intransponíveis. Para você ter uma ideia, a conquista da terra de Canaã começou com Josué, logo após Moisés. Mas Jerusalém só foi conquistada por Davi mais de 300 anos depois. E muitas vezes tentaram conquistar aquele ambiente, aquele lugar, mas não conseguiram, porque ali ficavam os guardas de Jerusalém, os jebuseus, para impedir que a cidade fosse tomada, para impedir que a cidade fosse ocupada, não apenas pelos israelitas, mas por todas as nações que outrora tentaram ocupar aquele lugar. Então Davi, quando ele olha para aquele monte, quando ele sabe de todo o contexto, Davi sabe o quão é difícil transpor aquele monte. Ele sabe o quão é difícil vencer. Ele sabe o quão é difícil ocupar aquele lugar. E ele diz: é assim que tem que ser a vida daqueles que temem a Deus. Intransponível. É assim que tem que ser a vida daqueles que temem a Deus. Imponente, forte, majestoso. É assim que tem que ser a vida daqueles que temem a Deus. Não se dobra, não se prostra, não se entrega quando o inimigo luta, quando o inimigo investe, quando o inimigo tenta prevalecer. Aqueles que temem a Deus devem, tal qual os montes de Sião, resistir, lutar. E não foi fácil para Davi conquistar aquela terra. Davi teve que cavar túneis e entrar por baixo para pegar aquelas pessoas de surpresa. Porque todas as vezes que eles iam de peito aberto para enfrentar o exército, eles eram atacados com flechas e com lanças e não conseguiam prevalecer contra os jebuseus. Assim deve ser a vida daqueles que temem ao Senhor, como os montes de Sião, que não se abala. E quantas coisas acontecem para nos abalar, e quantas coisas acontecem para nos desanimar, e quantas coisas acontecem para nos desmotivar, para nos fazer retroceder, para nos fazer parar, para pensar que nós estamos vulneráveis, para pensar que nós somos presa fácil, para pensar que o inimigo já venceu, que o inimigo já ganhou. E a mensagem é: aquele que teme ao Senhor é como o monte de Sião, não se abala, não se entrega, não baixa a cabeça, permanece para sempre. Permanece para sempre. Guarde essa palavra no seu coração. Permanece para sempre. Essa palavra significa que aquele que teme ao Senhor é indestrutível, é inviolável, é invencível. Porque quem luta por aqueles que temem ao Senhor é o Senhor. Quem trabalha por aqueles que temem ao Senhor é o próprio Senhor. Israel é uma terra de montes. Davi compara a vida daqueles que temem ao Senhor aos montes. Então isso significa que os montes têm alguma importância. E de fato, quando olhamos a Bíblia Sagrada, percebemos que sim, os montes têm uma grande relevância pela menção que a Bíblia Sagrada faz a eles. E percebemos e descobrimos que Deus é um Deus de montes. Existe uma ciência que trata apenas dos montes, é a chamada orografia. A orografia é a ciência que estuda apenas os montes, que trabalha apenas os montes, que descreve os montes. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos a importância dos montes na vida do povo de Israel. Mas não apenas na vida do povo de Israel, mas na vida da humanidade em si.
mas em especial na vida do povo de Israel, foi em um monte que Deus deu a Moisés a sua lei. Foi em um monte que morreram grandes homens de Israel, tais como Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, e Moisés, o grande libertador de Israel. Nos montes também outros eventos são descritos, como as bênçãos e as maldições, descritas em Deuteronômio capítulo 28, são proferidas também sobre os montes. De cima dos montes, Moisés profere aquelas bênçãos. Sobre Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus nasceu na região montanhosa, tal qual João Batista também nasceu na região montanhosa. A Bíblia Sagrada nos mostra que no monte, Jesus travou a sua grande batalha contra o diabo. A Bíblia Sagrada nos mostra que no monte foi onde Jesus pregou o seu maior sermão e mais importante sermão. A Bíblia Sagrada nos mostra que no monte também foi onde Jesus transfigurou-se e revelou para os seus discípulos a sua parte divina. A Bíblia Sagrada nos mostra que foi no monte também que Jesus foi afligido, foi moído pelos nossos pecados. Então, a história do povo de Israel e a vida do próprio Jesus está sempre baseada naquilo que acontece nos montes. E foi no monte que Jesus foi crucificado e morreu. No Monte Gólgota, no Monte Caveira, de braços abertos, ele estendeu a salvação a toda a humanidade. Deus é um Deus de montes. Quando lemos a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 8, o texto nos narra a sequência do dilúvio. E no capítulo 8 em especial, o texto nos narra quando a água começou a baixar. E a Bíblia diz que quando a água começa a baixar, Noé, com a sua arca, pousa sobre o Monte Ararat. Não é necessariamente um monte, mas é uma sequência de montes, uma região montanhosa. E ele pousa ali no Monte Ararat. E o Monte Ararat ali representa para Moisés salvação, aliás, para Noé salvação. Porque o mundo inteiro está debaixo de água. Toda a humanidade sucumbiu diante da ira de Deus. Todos os animais, exceto aqueles que estavam na arca, morreram em consequência do dilúvio. E ali, ele não poderia passar tanto tempo na arca. Ele não poderia passar 5 anos na arca, pois não havia alimento para eles comerem. Não havia alimento para os animais. Se ele passasse mais tempo na arca, ele e a sua família morreriam de fome. Os animais morreriam de fome. Então, quando a arca de Noé pousa sobre o Monte Ararat, ali representa a salvação para Noé. E a salvação para Noé não representa apenas a salvação para o próprio Noé e para a sua família, mas representa a salvação e a manutenção da própria humanidade. Lembre-se que Deus havia matado todos os outros seres humanos através do dilúvio. E agora só resta Noé e a sua família. Eles não poderiam morrer. E Deus usou um monte para salvar a vida de Noé e da sua família. Aquele monte também representa, não apenas para Noé, mas para a humanidade, um recomeço. Porque a partir dali, Deus repete para ele as mesmas bênçãos que Deus havia repetido para Adão. Noé e sua família agora têm a incumbência, o prazer e o privilégio de poder povoar a terra mais uma vez. São eles agora responsáveis pela manutenção da humanidade. Então eles têm a oportunidade de começar tudo de novo. Outrora Deus havia criado Adão e Adão jogou fora a oportunidade que Deus lhe deu. Agora Deus está dando a mesma oportunidade a Noé. Ararat é uma terra de recomeço. É uma nova oportunidade. E eu quero crer que Deus está levando você nessa noite para o Ararat da sua vida.
para o momento da salvação, para o lugar da salvação e para o lugar do recomeço. Recomece hoje, recomece a sua vida, recomece a sua história, recomece a sua trajetória com Deus. Quando eu entendo que Ararat é um lugar de salvação, Ararat é um lugar de recomeço, eu tenho que entender também que Ararat é um lugar de equilíbrio. Você não tem salvação, você não tem recomeço se você não tem equilíbrio. Equilibre-se. Saia das águas turbulentas do mundo e descanse na arca da salvação de Deus, em nome de Jesus. Até quando você vai estar nadando de braçadas nas águas turbulentas do mundo, que poderão te afogar a qualquer momento, que poderão te matar a qualquer momento? As águas que são reflexo da ira de Deus. Você não precisa viver nesse ambiente, você não precisa nadar nesse mar, você não precisa nadar nesse mundo. Você pode encontrar salvação, recomeço e equilíbrio na arca de Deus e no monte de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Recomece, recomece em nome de Jesus. Esse não é o único evento que acontece com homens de Deus em montes. O tempo passa e no capítulo 12 de Gênesis, Deus nos fala sobre um homem chamado Abrão. Abrão é o personagem principal da história do povo de Israel. Muitas vezes pensamos sobre Moisés, mas Abrão ou Abraão é o personagem principal da história do povo de Israel, pois Deus se utiliza de Abrão ou Abraão para dar início a essa nação. Deus cria essa nação a partir de Abrão. E como é que Deus cria essa nação? Deus promete para esse homem lhe dar um filho e fazer dele uma grande nação. O tempo passa, eu não vou me deter aos detalhes, você conhece a história. Mas depois que Deus lhe dá o filho, há uma ocasião em que Deus chega para ele e diz: Abrão, eu te dei um filho. Estou parafraseando o que Deus diz. Abrão, eu te dei o filho que você queria, agora eu quero ele para mim. Vai para a terra de Moriá, e eu te apontarei um monte, e sobre o monte que eu te apontar, vai lá e sacrifica teu filho. Abrão não questiona Deus, Abrão não murmura, Abrão não briga com Deus. Ele pega o seu filho Isaque e leva o seu filho Isaque para o monte Moriá. 3 dias eles caminharam para chegar naquele ambiente. Chegando naquele lugar, a Bíblia Sagrada diz que Abrão dá ordem, na ocasião já era chamado de Abraão. Então Abraão dá ordem aos seus empregados e diz: fiquem aqui e eu vou subir com o menino, e tendo adorado, voltaremos. Eles começam a subir o monte Moriá. Quando eles começam a subir o monte Moriá, a Bíblia Sagrada diz que Abraão coloca sobre os ombros do menino a lenha para o sacrifício. E o menino sobe com Abraão aquele monte. Quando eles chegam lá em cima, Isaque olha para o seu pai e diz: pai, temos aqui a lenha, temos aqui o fogo, temos aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz: o cordeiro, Deus proverá. Moriá é um monte, é uma terra, é uma região de abnegação. Mas Moriá também é um ambiente de renúncia e de sacrifício. Abnegação porque Abraão, ele renega ao seu próprio prazer, ele renega a sua própria herança, ele renega ao seu próprio filho, em favor de honrar a Deus e obedecer a Deus. Aquele ambiente também é um ambiente de renúncia, pois ele está renunciando a própria vida para honrar a Deus.
Aquele ambiente é um ambiente de sacrifício, pois a Bíblia diz que ele ornamenta o altar com pedras, coloca a lenha sobre o altar, pega Isaac, amarra Isaac, coloca Isaac sobre a lenha para sacrificar Isaac. Será que nós estamos preparados para enfrentar o Moriá de Deus? Lugar de abnegação, lugar de renúncia, lugar de sacrifício. Quem quer isso? Quem quer renunciar? Quem quer sacrificar? Quem quer abdicar daquilo que é, daquilo que tem, daquilo que faz, daquilo que gosta? Se olharmos para a nossa realidade, percebemos que nós, a grande maioria, não estamos expostos nem um pouquinho a subir o Moriá de Deus. Mas a palavra de Deus para você é: suba, abnegue, renuncie e sacrifique, porque Moriá também é um lugar de provisão de Deus. Quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho, ele ouve a voz do anjo que diz: Abraão, não estenda as mãos sobre o menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Abraão olha de lado e ele vê um cordeiro preso aos ramos, pelas pontas, pelos chifres. Abraão entende que Deus não quer que ele sacrifique o seu filho. Vai lá, pega o cordeiro e mata o cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho. Enfrente o Moriá de Deus, porque você terá que abnegar de muitas coisas, renunciar a muitas coisas e sacrificar muitas coisas, mas ali haverá provisão de Deus sobre a sua vida. Esse lugar se torna tão importante, tão marcante, que 1000 anos depois de Abraão, Salomão nesse mesmo lugar constrói o templo de Deus. O templo onde a glória de Deus desceu com tamanha efusão que a Bíblia Sagrada diz que as pessoas não conseguiam entrar naquele ambiente. O texto diz que a fumaça tomou conta daquele lugar, e a Bíblia diz que os sacerdotes caíram por terra, se prostraram em terra e adoraram ao Senhor. O lugar de habitação ou da habitação de Deus será o lugar da abnegação, da renúncia e do sacrifício. Se na nossa vida não houver abnegação, renúncia e sacrifício, não haverá a provisão de Deus, tampouco a habitação do Senhor sobre as nossas vidas. Será que alguém está conseguindo entender o que Deus está falando? Será que Deus está direcionando a sua palavra a algum coração nessa noite? A Bíblia Sagrada nos fala que na peregrinação do povo de Israel, já bem depois de Abraão, já bem depois desse episódio com Isaac, pelo menos 400 anos, mais de 400 anos depois disso, a Bíblia Sagrada diz que Deus direciona Moisés, após sair da terra do Egito, a um outro monte, um monte chamado Sinai, que também recebe o nome de Monte Horebe. E no Monte Sinai, Deus leva Moisés a primeira vez, para Deus se revelar a Moisés. Quando Moisés está cuidando das ovelhas da sua família, do seu sogro, a Bíblia Sagrada diz que Moisés vê uma sarça queimando exatamente no Monte Horebe, no Monte Sinai. E ele fica impressionado porque aquela sarça arde em fogo, mas não se consome. O fogo não consome aquela sarça, e ele se aproxima e a voz diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é santo, é terra santa. E Deus fala com Moisés, dando a Moisés a orientação para retornar à terra do Egito e para libertar o povo da escravidão na terra do Egito. Moisés volta em obediência a Deus, liberta o povo, e quando ele sai com o povo, Deus manda ele mais uma vez para o Monte Sinai. Porque Moisés havia libertado aquele povo fisicamente,
Agora Deus manda ele para o monte, e lá no monte Deus vai estabelecer com Moisés uma aliança. Aquele povo havia sido liberto fisicamente, agora a sua alma precisava ser liberta. Agora esse povo precisava conhecer qual era a vontade de Deus. Agora esse povo precisava conhecer qual era a lei de Deus. E lá naquele monte, naquela ocasião, Deus entrega a sua lei e estabelece a sua aliança. O monte é o ambiente da celebração da aliança com Deus também. Monte é lugar de aliança. E Deus estabeleceu a sua aliança com Moisés como representante de todo o povo de Israel. E, em consequência disso, a sua aliança alcança todo o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus manda Moisés subir, Deus diz para Moisés: traz o povo até o monte, mas o povo vai ficar embaixo, só você vai subir. Mas o povo não vai sequer tocar no monte, porque quem tocar no monte morrerá. E a Bíblia diz que aquele monte fumegava, aquele monte tremia com a presença de Deus naquele lugar. E enquanto Moisés recebia a lei de Deus, aquele povo temia a presença gloriosa de Deus. E quando Moisés vem descendo, a Bíblia Sagrada diz que aquele povo não consegue olhar para Moisés, tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Moisés estava descendo do monte de Deus. No monte Deus vai se revelar, e no monte Deus vai estabelecer aliança. E quando você desce do monte, você desce cheio da glória, da unção e da virtude da presença de Deus, em nome de Jesus. Monte é lugar de presença de Deus. O tempo passa, e nós chegamos nos dias do rei Davi. E o rei Davi nos fala sobre um outro monte muito importante na terra de Israel. Davi nos fala no Salmo 133 do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte extremamente importante e marcante e simbólico para o povo de Israel. No Monte Hermon havia o santuário mor do deus Baal. A sede da adoração a Baal estava estabelecida naquele monte. Ali, naquele monte, os sacerdotes, adoradores do deus Sol, subiam porque de lá eles conseguiam ver todo o curso que o Sol fazia. E ali eles dirigiam as suas orações ao deus Sol. Então era um lugar, um ambiente de idolatria. Era um ambiente que era consagrado a divindades pagãs, a deuses falsos, a deuses estranhos, a deuses que só existiam na mente das pessoas. E muito tempo depois daquele evento, 1000 anos depois daquele evento, um outro homem subiu naquele monte para mostrar quem é Deus de verdade. O nome dele é Jesus. E foi exatamente nesse monte onde Jesus subiu com seus 3 discípulos e transfigurou-se diante deles e mostrou: quem é o Deus desse monte não é Baal, quem é o Deus desse monte não é o Deus Sol, quem é o Deus desse monte sou eu. Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos naquele monte, naquele lugar, naquela ocasião, mostrando que ele era Deus. Davi, quando escreve o Salmo 133, versículo 3, ele diz que a bênção de Deus desce daquele monte, e de lá vem vida para sempre. Deus escolheu o lugar onde o sol era adorado. Deus escolheu o lugar onde Baal era adorado, para fazer daquele lugar o lugar da manifestação da sua bênção, da manifestação da vida. Aquilo que era mais essencial e mais marcante naquele monte era o orvalho, o qual é descrito por Davi no Salmo 133. E diz que o orvalho que descia do Monte Hermon era um orvalho tão forte que caía sobre as tendas estabelecidas ali embaixo do monte e sobre os montes de Sião.
como chuva forte, para representar a bênção de Deus descendo daquele lugar. Deus toma para si aquilo que foi entregue a deuses estranhos. Deus toma para si a adoração que outrora era direcionada a deuses estranhos. Deus toma para si vidas que outrora serviam a deuses estranhos. Deus toma a sua vida para Ele. Ele reivindica a sua vida para Ele. Será que você pode entregá-la realmente, plenamente, completamente a Ele? Pois a Bíblia Sagrada diz: do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Você pertence a Ele. E por você, Ele pagou um preço de sangue. Por você, Ele pagou um preço que reflete na eternidade. Por você, Ele pagou um preço que não dá para ser dimensionado, que não dá para ser estipulado o seu valor. Quando nós falamos sobre montes, sabemos que montes não são, os montes não são o lugar, ou não são lugares de prosperidade. Não são propícios para a plantação. Na grande maioria das vezes não são propícios para a criação. Então o monte pode não ser um lugar de prosperidade, mas o monte é o lugar da manifestação da glória de Deus. Nós não precisamos de prosperidade, nós precisamos da manifestação da glória de Deus. O tempo passa e a Bíblia Sagrada nos mostra que houve um tempo em que Deus havia sido esquecido pelo seu povo. Deus havia sido abandonado pelo seu povo. O povo trocara a adoração a Deus pela adoração a Baal. E lá no Monte Carmelo, através da vida do profeta Elias, Deus mostra que Ele ainda é Deus. Deus mostra que Ele ainda é Senhor. O profeta Elias desafia os profetas de Baal e os mata diante do povo. E naquele dia a adoração a Deus é restituída. Naquele dia Deus é reconhecido como Deus de Israel mais uma vez. Monte é lugar de conflito também. Não é conflito físico, mas é conflito espiritual. E nos conflitos dos montes, Deus tem que sair vencedor. Deus tem que prevalecer. E Deus tem que mostrar que Ele ainda é Deus. Ele ainda é Senhor. E Ele ainda deve ser adorado. Às vezes quando falamos sobre montes, em grande parte, os nossos pregadores, quando falam sobre montes, falam de lugar de bênção, lugar de vitória. Nem sempre é assim. Os montes são lugar de conflito. Mas todos os conflitos no monte, Deus é vencedor. Deus sai vencedor. E que Deus saia vencedor do conflito que for estabelecido na sua vida também. Que Ele seja vencedor em nome de Jesus. O tempo passa e nós chegamos até Jesus. E quando nós chegamos em Jesus, a primeira vez que a Bíblia Sagrada nos mostra Jesus indo ao monte é após o seu batismo. E Jesus não vai de livre e espontânea vontade ao monte. A Bíblia diz que após o seu batismo, Ele é levado pelo Espírito ao deserto. E estando no deserto, Ele sofre a primeira tentação. Após a primeira tentação no deserto, a Bíblia Sagrada diz que o diabo o leva a um alto monte. E desse alto monte, a Bíblia Sagrada diz que Ele mostra para Jesus os reinos da terra. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o conflito no monte mais uma vez. Mas agora não são representantes de Baal que estão lutando no monte. Agora não é um representante de Deus que está lutando no monte. Mas agora é o próprio diabo e o próprio Deus que estão lutando no monte.
E naquele momento, Jesus repreende e expulsa Satanás, porque Deus sempre sai vencedor. Quando Jesus desce daquele lugar, a sequência da narrativa bíblica mostra que Jesus vai a um outro monte. E desse outro monte, Jesus traz o seu maior sermão, o sermão da montanha. Quando nós olhamos a Bíblia, às vezes nós não conseguimos perceber com facilidade os encaixes que a Bíblia faz sobre os detalhes. Mas por que Jesus prega o sermão do monte exatamente depois de ter descido do monte onde ele lutou com o diabo? E lutar é figura de linguagem, porque se Jesus luta de fato com o diabo é destruído. Mas onde Jesus teve o confronto com o diabo, porque só pode ensinar quem tem experiência, só pode ensinar o caminho quem já passou por ele, só quem pode apontar para a vitória é quem já venceu. Jesus, ele vai ensinar a partir do sermão do monte aquilo que ele já viveu, aquilo que já é experiência na sua vida. Ele vai mostrar como vencer, e o sermão do monte nos mostra como vencer muitas lutas, adversidades e tentações na nossa vida. Ele vai mostrar como vencer porque ele já venceu, porque ele já prevaleceu. Então você nunca estará no monte para ministrar o sermão se você nunca passou pelo monte da tentação, se você nunca passou pelo monte do confronto, se você nunca passou pelo monte da luta. Os homens de Deus são forjados na luta, no confronto, na guerra. Os homens de Deus não são forjados em universidade. Os homens de Deus não são formados em hotéis. Os homens de Deus são formados em montes, com luta, confronto, embates pesados, com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Os montes fizeram parte essencialmente da vida de Jesus também. O ministério de Jesus começa em um monte, e o ministério de Jesus termina também em um monte. 3 anos e meio depois desse embate com o diabo, nesse monte, Jesus está sobre um outro monte, o monte chamado Monte das Oliveiras. E naquele monte, chamado Monte das Oliveiras, Jesus, ele está pressionado pelos nossos pecados. Jesus está angustiado. Uma angústia tão terrível que a Bíblia Sagrada diz que ele ora ao Pai 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o peso espiritual é tão grande naquele espaço, naquele ambiente, que Deus não atende a sua oração. Deus não responde a sua oração. Jesus, pressionado pelos nossos pecados, começa a suar gotas de sangue. Jesus, pressionado pelos nossos pecados, ele chorou, envolto na sombra da escuridão. Jesus chorou naquela noite terrível de quinta-feira. Porém, a história não acabava ali. Se na noite de quinta-feira ele chorou naquele monte, 40 dias após a sua ressurreição, naquele mesmo monte, ele seria assunto aos céus. No monte onde Jesus foi esmagado, do mesmo monte Jesus foi arrebatado aos céus. Jesus foi oprimido no Monte das Oliveiras, e desse mesmo monte Jesus foi elevado aos céus. Não se preocupe pelos ambientes onde você é esmagado, onde você é humilhado. Deus usará o mesmo espaço, o mesmo ambiente para honrar e para elevar a sua vida, tal qual ele fez com Jesus. Mas essa não foi a maior glória de Jesus no Monte das Oliveiras. Esse mesmo monte será palco do retorno glorioso de Jesus à terra para reinar por 1000 anos.
O profeta Zacarias diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e a glória de Deus naquele espaço será tamanha, que o monte será fendido ao meio, se partirá em dois. No mesmo lugar onde Jesus foi esmagado, oprimido, humilhado, rejeitado, não teve a sua oração respondida, foi o mesmo lugar de onde ele foi arrebatado, e é o mesmo lugar onde ele vai retornar com glória, para que ele possa reinar sobre a terra por 1000 anos aqui, e a sua igreja com ele, em nome de Jesus, e você com ele, em nome de Jesus. Ali o seu corpo foi esmagado, tal qual é esmagado o fruto da oliveira, para que possam dele ser extraídos o óleo. E tudo isso foi por causa das nossas transgressões. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No seu sofrimento, na sua angústia, na sua opressão, no seu sofrimento saiu óleo que cura as nossas almas, que sara as nossas almas. No Monte das Oliveiras, Jesus foi prensado, ali no Getsemane. Justamente Getsemane significa prensa de óleo. Ali ele foi prensado para que dele fosse extraído o azeite puro, que sara as nossas almas. A sua alma pode ser curada por ele. O azeite puro dele está à sua disposição aqui hoje e agora. O azeite puro está descendo sobre esse espaço, sobre esse ambiente. E ele pode curar a sua alma. Ele pode restaurar a sua alma. Ele pode ir no âmago, no íntimo do seu coração e te restaurar por completo, em nome de Jesus. O ministério de Jesus começa em um monte e o ministério de Jesus termina em um monte, mas não é no Monte das Oliveiras. Depois de subir o Monte das Oliveiras na quinta-feira à noite, na sexta-feira pela manhã, após enfrentar 600 metros da Via Crucis, ele vai subir em um outro monte, o Monte Gólgota, o Monte Caveira. E lá no Monte Gólgota e lá no Monte Caveira, ele vai selar uma nova e eterna aliança. Um dia lá no Monte Sinai, Deus selou uma aliança com Moisés. Um dia no Monte Sinai, Deus deu a lei escrita em pedras, a lei que mata, a lei que condena. Mas agora no Monte Gólgota, no Monte Calvário, no Monte Caveira, Jesus estabelece uma nova e eterna aliança. Não mais a aliança da lei que mata, não mais a aliança da lei que condena, mas agora a aliança da graça que salva, a aliança da graça que justifica o mais vil pecador, a aliança da graça que absolve o mais terrível malfeitor. E essa aliança da graça que foi estabelecida por Ele, que quer ser selada por você, em você hoje, aqui e agora, é essa aliança de graça que garante a você a vida eterna. É essa aliança de graça que não foi selada com uma assinatura qualquer, mas foi selada com o precioso sangue de Jesus, sangue esse que nos purifica de todo o pecado. Essa aliança está à sua disposição e você pode firmar com Ele essa aliança e garantir que você estará com Ele pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Suba no monte hoje, não para ser sacrificado, porque o sacrifício já foi estabelecido, já foi oferecido, mas suba no monte hoje, para selar com Ele a aliança da graça. Pastor, mas eu sou pecador, mas eu sou terrível,
Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você fosse justo, se você fosse santo, você não necessitaria de graça. Você teria virtudes suficientes para ser salvo. A graça é oferecida, é ofertada a você, justamente porque você não tem virtudes, justamente porque você não tem méritos. A graça é ofertada a você, porque é um dom, é um presente de Deus, para garantir que um dia você estará com Ele pelos séculos dos séculos. Que Deus te conduza ao monte nessa noite, para que você faça com Ele essa aliança, e que essa aliança, tal qual é para Ele, seja para você também eterna.